Olá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, questão número 7 do livro Discord, página 133. Primeiramente, a gente vai dar uma lida geral no problema, para então dar continuidade à resolução. Só um minutinho. Um estacionamento cobra $3 pela primeira hora, ou parte dela, e $2 por hora sucessiva, ou parte, até o máximo de $10. A questão A, ela pede para esboçarmos o gráfico do custo do estacionamento como uma função do tempo decorrido. Como proceder nessa situação? Você tem que entender o que está sendo dito. Ó, tu vai lá, estaciona o seu carro no estacionamento, deixa o seu carro lá no estacionamento. Durante a primeira hora, ou parte dela, ou seja, parte dela significa o quê? 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, tu vais pagar quanto? $3. Passada uma hora, ou seja, 1h30, digamos, tu vais pagar quanto? Além desses $3, tu vais pagar $2 a mais por hora sucessiva, que está sendo dito aqui. Ou seja, tu vais pagar $5. Certo? Então, se passarmos da 1 hora, 1 hora e 1 minuto, tu já vais pagar o quê? $5. 1 hora e 59 minutos, $5. 2 horas, $5. 2 horas e 1 minuto, tu vais pagar quanto? Olha, se é $2 por hora sucessiva, tu já tinha pago $5, então vai pagar mais quanto? Mais 2, vai pagar 7 horas. Só que é um limitante para isso. O máximo é de quanto? $10. Então, com essa ideia, é possível nós esboçarmos o seguinte gráfico. Se aqui nós colocarmos o tempo em hora, e aqui nós representarmos o custo do estacionamento, custo em dólares, nós podemos analisar o seguinte: da 0 hora a 1 hora, eu pago quanto? $3. Então eu vou fazer o quê? Então qualquer tempo que eu tenho aqui, a imagem correspondente vai ser de 3. Então eu vou ter algo desse tipo. Observe que no tempo igual a 0, eu vou pagar alguma coisa? Não. Se eu não pago nada, então aqui eu venho e coloco uma bolinha aberta. Então, nós temos essa representação até 1 hora. Passada 1 hora, eu pago quanto? Como eu falei anteriormente, 1 hora e 1 minuto. Vai pagar $5. Isso até as 2 horas. Então, nós obtemos este outro gráfico, essa outra retinha. Observe que vai ser bola aberta. Por que bola aberta? Porque em 1 hora eu já pago quantos dólares? $3 e não $5. Se formos agora para 3 horas, de 2 horas a 3 horas, eu pago quanto? Além dos 5 eu pago mais $2, ou seja, vai pagar $7. Nós temos esta outra representação. Após as 3 horas, de 3 horas a 4 horas, vou passar a pagar $9. E das 4 horas às 5 horas, vou passar a pagar quanto? $9 mais $2. Isso dá quanto? $11. Peraí. O limite, o valor máximo, não é de $10? É de $10. Se é de $10, esse problema, ao meu ver, deveria ser reavaliado. Certo? Ao invés de considerarmos aqui $10, eu deveria considerar $11. Certo?
Por quê? Porque agora condiz com o problema, ou seja, vai aumentar 2 dólares para passar a pagar quanto? 11 dólares após as 4 horas. Porque aí fica naquela dúvida, opa, eu vou somar aqueles 2 dólares, vai dar 11 dólares e o máximo era 10 permitido. Como que eu pago? Será que eu pago os 10 ou eu não somo aqueles 2 dólares anteriores? Fica na dúvida, deixa no ar esse tipo de questão. Então o ideal seria vir aqui e colocar 11 dólares ao invés de 10 dólares. Ok? Com isso, nós obtemos o quê? Que a partir das 4 horas, eu vou pagar sempre quanto? 11 dólares. Deu 6 horas no estacionamento, pago 11 dólares. Por quê? Porque este é o valor máximo cobrado no estacionamento. Então, surge uma outra questão ainda. Então se eu deixar 38 horas o meu veículo no estacionamento, eu vou pagar quanto? 11 dólares. Se eu deixar 40 horas, 11 dólares. Então, esse tipo de problema dá margem para isso. Eu posso deixar tanto tempo quanto eu queira. E eu vou pagar, se o tempo ultrapassar as 4 horas, eu vou pagar os mesmos 11 dólares. Correto seria colocar assim, um estacionamento cobra 3 dólares pela primeira hora, parte dela, e 2 dólares pela hora sucessiva, parte até um máximo de 11 dólares. E esse tipo de cobrança é feita diariamente. Seria o mais correto. E aí pararia exatamente nas 24 horas. E aí dá. Bom, este é o esboço do gráfico do custo do estacionamento como uma função do tempo econômico. E a letra B? A letra B pede para a gente discutir as descontinuidades da função e sua significância para alguém que usa o estacionamento. Ora, discutir as descontinuidades é observar, a partir do gráfico, em quais pontos a função é descontínua. Observe, ela é descontínua em 1. Por quê? Porque nós temos que não existe o limite da tua função custo quando o tempo se aproxima de 1 por ambos os lados. Os limites laterais são diferentes. Da mesma forma, o 2, o 3 e o 4. Então, poderia colocar assim: a função custo em relação ao tempo é descontínua, aonde? Em t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3 e t igual a 4. Por quê? Pois não existe limite do custo quando o t se aproxima de cada um desses valores. De 1, de 2, de 3 e assim por diante. Certo? Então, peraí, ela é descontínua nesses pontos. E nos outros? Nos outros pontos ela vai ser o quê? Vai ser contínua, sem maiores problemas. Por quê? Quando eu calculo o limite, por exemplo, aqui, se eu considerar 2,5, o limite, quando o t se aproxima de 2,5 por ambos os lados, vai ser quanto? Vai ser exatamente 7, que é exatamente a imagem da tua função custo em relação ao tempo de 2,5, que vai ser igual a 7. Bem, está discutido as descontinuidades da função e agora é feita uma outra questão: a sua significância para alguém que usa o estacionamento. Qual que vai ser essa sua significância? Então, essa questão aqui ela é relativa. Significância, como assim? Poderia pensar, ora,
compensa eu deixar o meu veículo no estacionamento muito tempo, porque eu vou pagar um valor, o mesmo valor, certo? 11 dólares. Por exemplo, se eu deixar 10 horas, eu vou pagar 11 dólares. Ficar 20 horas, eu pago os mesmos 11 dólares. Observe que é interessante eu tomar um certo cuidado. Se eu deixar ultrapassar 1 hora, 1 hora e 1 minuto, o que você está fazendo? Eu vou estar pagando por 1 minuto quantos dólares a mais? 2 dólares a mais. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Quando chegar perto da 1 hora, eu já vou ter que tirar meu veículo lá para não pagar os 2 dólares a mais. Da mesma forma, quando chegar próximo das 2 horas, da mesma forma, quando chegar próximo das 3 horas e próximo das 4 horas. Então isso significa, isso é uma significância para alguém que use o estacionamento. Com isso nós findamos esta